Mission, podemos ficar sentados. Quem é que está aqui pela primeira vez? Primeira vez. Eu também estou aqui pela primeira vez e estou sem palavras. E vou ter de arranjar algumas palavras porque deram-me algum tempo para eu usar da palavra. Então, orem por mim, por aquilo que eu vou falar. Quem é que está aqui que veio de Lisboa? Quem é que está aqui que veio do Porto? Quem é que está aqui que veio de fora de Portugal? Vocês deixaram entrar espanhóis? Há lugar para espanhóis. Vocês sabem que o nosso Salvador fez um trabalho perfeito quando até no céu tu fores encontrar espanhóis. Hã? Eu sei que os irmãos do Brasil não sabem, não conhecem bem o coração português em relação aos espanhóis. Mas no céu vão existir espanhóis. Amém? Para a vossa surpresa, até vão existir portugueses. Parece incrível, eu sei, parece incrível. Olha, eu quero pedir o vosso aplauso para a equipa do Over Mission que pela segunda vez veio aqui fazer isto. E quero pedir ainda o vosso aplauso para a Igreja Lâmpadas da cidade, para o pastor Filipe e toda a gente está aqui a trabalhar incansavelmente. Infelizmente, esta não é a minha igreja. Mas quem sabe um dia, onde é que o pastor Filipe está? Estou a brincar, não é? Estou a brincar. Filipe, todas as pessoas que saudaram são alvos a abater, são pessoas que... Vamos até à palavra, queridos irmãos, eu estou aqui, aliás, já estou a falar há domingo, queridos irmãos, vocês já viram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ao capítulo 5, ao versículo 7, é apenas um verso. Mas eu quero pregar a palavra para ti nesta manhã acerca de um assunto que está relacionado com uma tentação que todas as igrejas atravessam. Desde que há fé cristã, esta tentação existe. É fácil para nós, quando somos crentes em Jesus, nós sentirmos uma tentação de procurar Jesus da maneira mais física que conseguimos e, de certo modo, tentarmos que a nossa fé tenha uma prova física da presença de Jesus connosco. Ora, esta vontade que nós temos de ter mais Jesus é uma coisa boa, certo? Vocês estão ok com o facto de quererem mais Jesus, certo? Mas às vezes há modos em que nós queremos ter Jesus de um modo que nos faça sentir poderosos e com provas para mostrar aos outros de que Deus está connosco. E eu quero falar-te num verso que ele é muito importante na minha vida, é importante também para a minha família. Sou casado com a Ana Ruth, nós somos pais de 4 filhos, a Maria, a Marta, o Joaquim e o Caleb, e temos o hábito de, todos os dias da semana, termos um momento de leitura da palavra. Então, quando nós começámos a fazer isto com eles, eles eram bebés, eles eram pequenos, e começámos a ensinar-lhes versículos bíblicos para eles aprenderem. E o verso que eu te vou ler, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, foi um dos versos que eu ensinei aos meus filhos, quando alguns deles ainda eram bebés. Então, a palavra diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Podes repetir comigo? Porque andamos por fé e não por vista. Eu vou confessar-te uma coisa. Eu venho de uma igreja batista mais tradicional. Geralmente todos os cultos precisam do milagre da ressurreição dos mortos, porque os batistas são muito calmos, ok? Mas eu sei que hoje eu tenho um privilégio. Eu vou encher a barriga, porque eu sei que vocês são mais excitados do que a minha igreja. Por isso, vocês vão voltar a dizer o verso, que eu preciso de encher-me de energia para amanhã. Porque andamos por fé e não por vista. Posso ouvir um amém? Eu vou pedir mais améns, porque eu preciso de muitos améns. Na minha igreja ninguém acredita em mim, mas eu acredito que aqui vocês vão acreditar. Amém?
Muito bem, deixa-me falar-te acerca desta igreja a quem o apóstolo Paulo escreveu estas palavras. Há duas cartas no Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja. Esta igreja não era má, esta igreja era péssima. Esta é a pior igreja que tu vais encontrar no Novo Testamento. É difícil ainda hoje, em 2025, haver uma igreja tão má como a igreja em Corinto era. Corinto era uma cidade moderna, na Grécia, e só para te dar ideia do tipo de problemas que havia em Corinto, eu vou dizer-te alguns. Se tu quiseres, se fores daqueles assim mais à antiga, old school, e tiveres a tua Bíblia, podes ir folheando na primeira carta. Mas são muitos os problemas. Eu vou só mencionar-te para tu saberes as pessoas a quem o apóstolo Paulo estava a dizer isto, porque andamos por fé e não por vista. Para tu teres ideia, era uma igreja cheia de divisões. Muitas divisões, grupinhos. Eu sei que na igreja onde tu estás não há grupinhos. Na igreja onde tu estás não há grupinhos, eu sei que não há. É uma igreja sem este tipo de problemas, mas aquela tinha grupinhos. E as pessoas davam-se tão mal na igreja que chegavam ao ponto de pôr processos em tribunal umas com as outras. Esta é uma igreja da Bíblia. Quando tu lês a Bíblia, dificilmente os problemas de hoje te espantam. Porquê? Porque os problemas de hoje já estão na Bíblia. Às vezes nós não lemos a Bíblia com muita atenção. Não era o único problema. Então, uma igreja com grupinhos, mais problemas, e eu tenho de usar a palavra para dizer isto, era uma igreja de grande imoralidade sexual. Imoralidade sexual. A um ponto tal que as pessoas descrentes de Corinto, quando ouviam falar do forró-bodó que estava a acontecer lá dentro da igreja, eles ficavam escandalizados. Imagina uma igreja onde as pessoas sexualmente são tão desviantes que os descrentes que conhecem os crentes ficam escandalizados. Corinto era assim. Havia um homem a dormir com a sua madrasta. Bíblia. Estás a ver o que tu estás a perder quando não lês a Bíblia? Estás a perder isto. Estás a perder isto. Histórias em que um homem dorme com a sua madrasta. A Bíblia ensina-te isso. Não para tu fazeres, ok? Para tu não fazeres, mas está lá. Mas não era o único problema. Tinham muitas discussões acerca do culto. Qual era a maneira certa de fazer o culto? Se usava véu, se não. Muitas discussões. Tinham discussões acerca daquilo que se podia fazer e não podia fazer. Se o crente podia comer carne ou não podia comer carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos. Muitas discussões. Mas sabes qual era o pior problema? Nem sequer era este que eu te vou falar ainda. Tinham discussões acerca dos dons espirituais. Tu lembras daquele texto, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que ressoa, como o sino que retine. Lembras-te desse texto? É bonito. Ele está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque aquelas pessoas andavam a fazer uma competição de quem era mais espiritual com os seus dons. E é nessa altura que o apóstolo Paulo diz esta conhecida passagem, que nós às vezes ouvimos nos casamentos, e não, se tu te casaste e usaste 1 Coríntios 13, há perdão para ti, mas não tem nada a ver com casamento. O texto de 1 Coríntios, que tem a ver com casamento, é um texto que eu nunca ouvi ser lido num casamento, que é 1 Coríntios 7. Vai ler, é divertido, muito divertido. Mas nunca ninguém lê nos casamentos. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora, eu não quero levar muito tempo em contexto, mas deixa-me só fazer um contexto rápido na segunda carta. Quando tu chegas à segunda carta, esta mesma igreja, tu apercebes que veio uma moda nova. Sabem o que é que o pessoal agora está a discutir lá na igreja? Como nós. Se eu te perguntar assim, e até podem dizer, ok? Vou mandar a pergunta para o geral e vocês podem responder. Qual é o teu pregador preferido? Quem é que atira um nome? Eliseu Rodrigues. Uau, uau, uau. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o apóstolo Paulo tem de tentar reconstruir a relação que ele tem com aquela igreja. Porque eles estavam tão encantados com os superapóstolos que a ligação com o apóstolo Paulo tinha ficado para trás. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele está a tentar reconstruir a sua relação com a igreja de Corinto. No capítulo 8 e no capítulo 9, ele aproveita para dizer aos coríntios: pessoal, vocês têm guito, vocês têm dinheiro, vocês têm grana.
e o pessoal lá em Jerusalém está a passar mal. Vocês precisam de os ajudar. Portanto, não sejam sovinas. Ajudem esse pessoal. E do capítulo 10 em diante, 10, 11, 12, 13, o apóstolo Paulo faz uma coisa muito engraçada. Ele começou nos primeiros capítulos por falar nos superapóstolos e ele começa a comparar-se ele próprio com os superapóstolos. Então, por causa disso, olha aí para o texto, porque vamos rapidamente ao capítulo 5, onde nós estamos, para depois voltarmos, mesmo irmos até ao final da carta. Uma das coisas que eu te quero dizer no capítulo 5, volto ao capítulo 5, no verso 7, é que se tu reparares em algumas traduções da Bíblia, esse verso 7 está entre parênteses. O que significa que é uma coisa que o apóstolo Paulo está a dizer no meio de outras. Agora, deixa-me chamar-te a atenção para isto. Às vezes as coisas que nós dizemos entre parênteses são mais importantes do que as coisas que dizemos fora de parênteses. Às vezes o detalhe, o à parte, diz mais do que o discurso todo. Então, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é se tu chegares aí ao capítulo 5 e olhares, por exemplo, para o verso 1, e eu agora estou a ler aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, século XXI, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, pois se de facto estivermos vestidos, não seremos achados despidos. E isto parece estranho, porque ele começa a conversa a falar de tendas, a falar de gemer, a falar de nudez. E quando chegas ao verso 6, olha o verso 6. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. E agora aparece o verso que nos interessa. Porque andamos por fé e não por vista. E olha o verso 8. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O que é que o apóstolo Paulo estava a dizer? O apóstolo Paulo estava a dizer que quando tu vives com Jesus, tu não podes viver agarrados a sinais de poder. Tu não podes viver agarrado a sinais de força. Tu não podes viver agarrado a sinais de presença, porque quando nós comparamos a nossa vida daqui com a vida que vamos ter com Jesus, o que nós temos aqui, o nosso corpo, nem sequer chega a ser uma casa, é uma tenda, é uma barraca. O apóstolo Paulo está a dizer que enquanto nós vivemos com este corpo, que não é o corpo da ressurreição, esta casa nem casa é uma barraca, é uma tenda. Então, o que ele está a dizer é que alguém que vive com Jesus não pode esperar ter já aquilo que só vai acontecer depois. E ele faz o entre parênteses e diz assim: porque nós aqui não andamos pelos olhos, mas nós andamos por fé. Então percebe o que o apóstolo Paulo te está a dizer. Enquanto o teu corpo for este, e enquanto tu não estiveres ressuscitado no final dos tempos com Jesus, tu vais ter maus resultados sempre que és guiado pelos olhos. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que nesta vida é bom nós vermos, somos gratos pela visão, sabemos que a visão é um órgão importantíssimo na nossa vida, mas o que o apóstolo Paulo está a dizer é que nesta vida tu não podes ser guiado pelos olhos. E ele estava a dizer mais. Ele, no fundo, estava a fazer uma crítica aos super apóstolos, aos super pastores, com muitos followers nas redes sociais, porque ele estava a dizer que tu segues pessoas assim quando és guiado pelos teus olhos e não pela tua fé. O povo tem uma maneira bastante simples de dizer a mesma coisa. Quer dizer assim: as aparências enganam ou iludem. Então, o que o apóstolo Paulo estava a dizer é que era à custa deles ficarem impressionados com os números dos superapóstolos. Era à custa deles ficarem impressionados com os sinais dos superapóstolos. Que o apóstolo Paulo, para eles,
para os coríntios estava a ficar ultrapassado. E eles estavam a ser guiados pelos olhos quando faziam isso. Logo, se tu reparares no verso 11, podes ir lá, não vou ler, mas o ponto, quando tu és cristão, não é tu pareceres alguma coisa de interessante para os outros. E vou-te dizer, eu sei que isto pode parecer contraintuitivo, a coisa boa de ser cristão é que tu não precisas de impressionar ninguém. Já pensaste na liberdade que isto te poderia dar? Tu estás livre para não impressionar ninguém. Porque a competição para impressionar alguém é dos superapóstolos. É das pessoas que julgam que Jesus está com elas quando elas conseguem impressionar alguém. Então, o que o apóstolo Paulo está a dizer é que tu precisas, em primeiro lugar, de ser manifesto aos olhos de Deus. Aí sim, diante dos olhos de Deus, podes crer que tu vais encontrar a verdade acerca de ti próprio. Se tu ficas a achar que tu és, a partir da impressão que consegues fazer aos outros, tu vais te enganar a ti em primeiro lugar e a eles em segundo. Meus queridos, porquê é que tantas vezes nós estamos perdidos na nossa própria identidade? Porque nós passamos a acreditar que nós somos a imagem que projetamos aos outros e eles ficaram impressionados com essa imagem. E o que o apóstolo Paulo está a dizer, se tu pensares assim, tu vais adorar superapóstolos, mas vais desprezar o apóstolo Paulo. Logo, Paulo vai continuar a carta e agora quer puxar-te para o final da carta. Vai para o final da carta, no capítulo 11. O que o apóstolo Paulo faz nesta carta, ele não faz em nenhum outro lugar. Eu não sei se tu tens livros preferidos da Bíblia. Por um lado, nós não devemos ter, não é? Porque toda a Bíblia é inspirada, portanto, não, tudo é bom. Mas há lugares especiais. Eu dou-te uns segundos. Vai só a partir aí do capítulo 10 em diante. Ok? Vê os títulos. Uma vez mais. Olha aqui. Mesmo predestinadas desde o início da fundação do mundo, aí com Bíblias a sério. E depois os outros, né? Mas folheia lá, vai lá a partir do capítulo 10. Vai aí, capítulo 10. Eu quero que tu gastes tempo a ler a tua Bíblia aqui, rapidamente. Só para tu teres uma ideia do que é que o apóstolo Paulo vai fazer. Vou dar-te uns segundos e depois vou fazer perguntas. Ok? Começa o pessoal todo a bazar agora. Ok, o que é que o apóstolo Paulo começa a fazer a partir do capítulo 10? Se tens aí a tua Bíblia à frente, sobretudo a partir do capítulo 11. O que é que tu dirias que o apóstolo Paulo começa a fazer? Tu sabes ler, eu sei ler, temos a Bíblia, está escrita na tua língua, tu podes perceber tanto como eu percebo, ou mais ainda. O que é que o apóstolo Paulo começa a fazer? O que é que ele começa a fazer? Eu vou-te ajudar. Ele começa-se a comparar com os superapóstolos. E porquê é que achas que o apóstolo Paulo se está a comparar com os superapóstolos? Eu vou-te ler. Pronto, eu vou ler. Olha aí, vou estar a ler na tradução Bíblia para Todos, é uma tradução portuguesa, e coloca o texto de uma maneira mais fluente. Então, o apóstolo Paulo, ao início, queixou-se dos superapóstolos, ficou escandalizado que os coríntios tivessem esquecido a amizade que ele tinha com aquela igreja por estarem a seguir os grandes pregadores das redes sociais de então. Então, ele chega ao final da carta e ele começa a aquecer. É meio como no Overmission. Começa devagarinho, depois vai aquecendo. Por exemplo, agora é a parte do gelo. Estava mesmo quente e eu cheguei aqui. Mas percebem, aquilo vai aquecendo, e o apóstolo Paulo já está em ponto rebuçado no capítulo 11. Eu vou passar a ler no capítulo 11 algumas das coisas que ele diz. São servos de Cristo, esses superapóstolos, falando como insensato. E o apóstolo Paulo agora vai julgar o jogo da insensatez. Aturem-me. Olha, eu vou ser maluco agora. É como se o apóstolo Paulo estivesse a dizer. Eu vou ser maluco. Aturem a minha maluquice agora. Falando como insensato, eu posso dizer que sou muito mais do que eles. Porquê, Paulo? Porquê é que diz isso? Passei por muitos mais trabalhos do que esses superapóstolos. Prisões, perseguições, perigos de morte, muitas vezes. Fui 5 vezes castigado pelos judeus com 39 chicotadas. Fui 3 vezes espancado e 1 vez apedrejado. Naufraguei 3 vezes e passei 1 noite e 1 dia perdido no mar. Tive de fazer viagens sem conta, sofrendo perigos nos rios, com ladrões, com os compatriotas, com os estrangeiros, perigos na cidade, no deserto, no mar e mesmo entre os falsos irmãos.
Ele não vai ficar aqui. Eu disse que Paulo estava quente. Tive de suportar trabalhos e canseiras, muitas noites sem dormir, fome, sede, muitos dias sem comer, frio e falta de roupa. E além do mais, não cales Paulo. Quando Paulo começa a falar, ninguém o consegue calar. Além do mais, tenho de carregar diariamente com o peso das preocupações de todas as igrejas. Haverá alguém que esteja fraco, que eu não me sinta fraco com ele? Haverá alguém que tropece sem que eu sofra também? Se é permitido a alguém orgulhar-se, eu também me orgulho naquilo que sofro. Deus, Pai do Senhor Jesus, bendito seja Ele para sempre, bem sabe que eu não estou a mentir. Em Damasco, o representante do rei Aretas mandou fechar as portas da cidade para me apanhar. Tiveram de me descer num cesto, por uma janela aberta no muro da cidade. E só assim consegui escapar das suas mãos. É este o tom do apóstolo Paulo. É melhor não te meteres com o apóstolo Paulo quando ele chega a este ponto. Mas é este o ponto a que ele chegou nesta carta. Sabem, uma das coisas que nos prejudica hoje é que nós temos uma leitura facilitada pelo facto de termos Bíblias, isso é uma benção, mas sabes, uma das coisas que nos dificulta hoje é que é raro nós lermos um livro da Bíblia do início ao fim em voz alta. E era assim que se fazia na igreja primitiva. Tu hoje tomas pequenas aspirinas da Bíblia, mas não tomas o remédio completo. Então lês, andamos por fé e não por vista, fixe, até faz uma tatuagem, está fixe, olha aqui, 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista, mas se calhar tu nunca leste em voz alta a carta e tu não te consegues aperceber o modo como o apóstolo Paulo se exalta a dizer aquilo. E ele está a falar para pecadores como tu e eu. Mas como nós só tomamos as aspirinazinhas da Bíblia, nós não ouvimos a palavra. Então repara, eu só te li uma parte, mas eu vou ler mais, porque tu mereces. Amém? Eu mereço também, não mereço? Amém. Eu estava à espera que vocês dissessem um amém mais alto, a dizer, não, tu ainda mereces mais do que nós. Ok, repara, agora a coisa interessante. Tu já te apercebeste o que o apóstolo Paulo está a fazer. O apóstolo Paulo está a dizer assim, ai, vocês gostam desses super apóstolos. Ai, tem 3 milhões de seguidores no Instagram. E ele provavelmente tem 2 mil e pouco e tal. Ai, vocês agora é só grandes pregadores. Ai, é pregadores internacionais. Vocês lotam... Olha, então deixa-me comparar com esse pessoal. O que é que esse pessoal fez na vida comparado comigo? E estou a parafrasear. Mas o que o apóstolo Paulo está a dizer é, esse pessoal tem de comer muita sopa para estar ao meu nível. Em Portugal diz-se muita sopa. Eu sei que no Brasil não se diz, mas vocês percebem. Tem de comer muita sopa, porque em Portugal come-se muita sopa. O que explica a personalidade estranha que nós temos. É muita sopa. Ok? Então o apóstolo Paulo está a dizer, se esse pessoal se quer comparar comigo, vocês têm de comer muita sopa. Agora, o que ninguém estava à espera é que quando Paulo se compara com os superapóstolos para explicar a toda a gente que ninguém tem o currículo que o apóstolo Paulo tem, portanto, ninguém se pode sentar à mesa para comer a sopa do apóstolo Paulo, o que ninguém estava à espera é que ele virasse a mesa. E agora vou passar a ler mais tarde o que o apóstolo Paulo diz, porque ele vai começar a falar dele de outra maneira. Como quem diz, querem se comparar comigo? Comparem-se. Então ele diz assim, conheço um homem. Vocês sabem os jogadores da bola, quando se tratam na terceira pessoa, Cristiano Ronaldo, nunca diz eu, diz o Cristiano Ronaldo. Então este é o momento Cristiano Ronaldo do apóstolo Paulo. Ele diz assim, conheço um homem. Sei de um homem. Paulo, porquê é que não diz eu? Não, conheço um homem, sei do homem. Portanto, é o momento Cristiano Ronaldo. Sei que esse homem foi elevado até ao paraíso. Ele está a falar de si próprio. Se foi em corpo, só em espírito, não sei. Deus é que sabe. E lá, este homem ouviu coisas maravilhosas, coisas que ninguém deve contar. É desse que eu me posso orgulhar. De mim não me quero orgulhar, a não ser das minhas fraquezas. E mesmo que eu me orgulhasse, não o faria de modo insensato, porque só diria a verdade. Mas quero evitar que alguém tenha de mim uma ideia acima do que pode observar e me ouve dizer. Mas ele vai avançar. Portanto, ele comparou-se. Ele disse, nenhum dos superapóstolos sofreu o que eu sofri. E depois vai dizer, e nenhum dos superapóstolos chegou ao arrebatamento que eu cheguei. Nenhum dos superapóstolos tem a experiência mística que eu tive. Pensa, over mission vezes 10. O apóstolo Paulo está a esse nível. Nenhum deles chega a esse nível. Agora ouve o que ele vai dizer. Tu precisas de ler a Bíblia em voz alta.
cartas inteiras. Porque ouve o que ele vai dizer depois de dizer isto. Lembra-te que ele estava a competir agora extraordinariamente, ele estava-se a fazer maluco para se comparar com os superapóstolos. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer agora. E para que eu, Paulo, que já passei por isto tudo, que tenho um cadastro muito maior do que eles todos, tenho um currículo que eles nunca lá vão chegar, que já vi, já experimentei, já senti, já fui arrebatado aos céus. Para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações, e deixa-me dizer, porque é fácil tu ficares vaidoso quando tens revelações. As pessoas julgam que é só quando lidam com o diabo que podem ficar vaidosas. Tu podes lidar com Deus e ficar vaidoso. O apóstolo Paulo está aqui a dizer, para que eu não ficasse vaidoso, inacreditável o que lhe aconteceu. Olha lá, foi colocado no meu corpo um espinho, um enviado de Satanás que me atormenta continuamente. E isso, este pequeno detalhe, o espinho, que foi colocado pelo enviado de Satanás, o que é que o apóstolo Paulo diz? Impede-me que eu me envaideça. A coisa que ninguém quer viver é aquilo que acontece ao apóstolo Paulo para ele manter a bola baixa. Ele vai dizer mais. Por 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me, basta que tenhas a minha graça. Agora, deixa-me ser sincero, pelo menos este é o tipo de pecador que eu sou e eu vou assumir isto aqui à vossa frente. Dá vontade de dizer, ó Senhor, o apóstolo Paulo, todos são pecadores, todos. Epá, mas para aquilo que o apóstolo Paulo fez, não lhe podias dar um desconto. 3 vezes Paulo pediu, o Senhor leva. Primeira vez, o que é que Deus disse? O que é que Deus disse? O que é que Deus disse a Paulo? Não. Segunda vez, o apóstolo Paulo, este homem incrível, pede ao Senhor, ó Senhor, vá lá. O que é que Deus disse ao apóstolo Paulo? Não. Terceira vez, o apóstolo Paulo pede. O que é que o Senhor diz ao apóstolo Paulo? Ser sincero. Nós já vamos celebrar a mensagem do Evangelho, mas ser sincero, parece-te justo, humanamente falando, é o apóstolo Paulo, caramba. É o apóstolo Paulo. Deixa-me terminar o texto. Basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se na tua fraqueza. Olha o que o apóstolo Paulo vai concluir. Por isso acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo desça sobre mim. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações e as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco é quando eu sou. Sabes o que é que foi o melhor que o apóstolo Paulo trouxe das suas experiências místicas? Não foi um não de Deus, não foram 2, foram 3 nãos de Deus. Percebes porque é que a fé do apóstolo Paulo não era fundamentada em imagens de poder? Porque ele, que era o homem incrível que foi, neste caso tinha para mostrar o quê? Nada. Diante dos superapóstolos ele não tinha nada para mostrar. Ele tinha a graça de Jesus para mostrar. Agora repara nisto. Da mesma maneira que Paulo andava por fé e não por vista, tu precisas de saber que até quando Deus te diz não, isso não é uma coisa má. Vou voltar a repetir. Até quando Deus te diz não, isso não é uma coisa má. Porque o apóstolo Paulo não foi amaldiçoado por Deus. Ele recebeu 3 nãos de Deus. Mas até quando Deus te diz não, tu estás a ser aperfeiçoado porque a graça dele te basta.
Portanto, imagina que tu estás numa fase de nãos de Deus. Não julgues que foste amaldiçoado. Não julgues que Deus não está a fazer nada contigo. É provavelmente agora que Ele está a fazer as coisas mais difíceis. Porque quando tu andas a ouvir muitos sims seguidos, tu ficas tão distraído e vaidoso que é muito mais difícil o Espírito Santo fazer alguma obra na tua vida. Hoje em dia, o que não falta é o mesmo tipo de culto por superapóstolos daquela altura. Nós queremos mostrar sinais de que Deus está connosco. E deixa-me só dizer-te uma coisa. É uma embirração minha, não precisa de ser uma embirração tua. Mas agora, como tu sabes, estar na moda, quando a pessoa fica cristã, não é ser evangélica. Porque ser evangélico não dá prestígio a ninguém. Eu não sei se tu sabes disso, mas em Portugal ser evangélico é quase uma espécie de lepra. Sério? Quando tu dizes que és evangélico, tu tens de explicar em Portugal que não és nem da Igreja Universal, não és nem mormon, nem testemunha de Jeová, porque é assim que as pessoas te encaram. E se tu não és católico, tu não mereces respeito. As pessoas não te dizem isto, mas tu vais sentir isto no coração das pessoas. E falo agora pensando sobretudo nos irmãos que vieram do Brasil e que muitas vezes não sabem, mas vão sentir esse preconceito puro. Tu és evangélico, pois vieste do Brasil. Aquilo que nenhum europeu te vai dizer, porque ele não vai ter a coragem de dizer isso, mas ele acha que tu és evangélico porque só as pessoas que conhecem o cristianismo há menos tempo dos europeus é que podem ainda acreditar nele. É por isso que tu és discriminado, porque tu vieste lá do Brasil e eles acham, eles não conhecem bem o cristianismo. É por isso que eles são tão crentes. Nós, europeus, que mandamos o cristianismo para eles, nós já sabemos que o cristianismo não funciona. E este é um ambiente que marca Lisboa, marca Madrid, marca toda a Europa. E vocês, quando vêm de outros lugares, e penso sobretudo naqueles que vieram do Brasil, vocês sofrem porque ninguém vos explicou isso. Nem os crentes em Portugal te explicaram isso. Porque ser evangélico não dá prestígio a ninguém. O que está na moda agora é tornar-te católico ou ortodoxo. Sério? Porquê? Agora está na moda gostar da tradição outra vez. E deixa-me dizer, eu sou bastante tradicional. Mas porquê? Porque quando tu mostras os salões de culto, tu mostras ali a beleza, a sofisticação, a história, a recuperação da civilização ocidental, graças aos valores cristãos. Há muita gente a interessar-se pelo cristianismo, mas não se está a interessar por Cristo. E ideologicamente há muita gente a dizer que Jesus é rei, mas é rei apenas segundo a agenda política. E o que eu te estou a dizer é que quando tu és um crente evangélico, isto é o meu sinal para acabar o sermão. Ainda estou no tempo, meus irmãos? Olha, eu quero uma grande música a seguir. Hein? Eu quero aquela... Eu não conhecia, deixa-me explicar, eu sou velho. Para mim, música evangélica é Michael W. Smith e Amy Grant. Pessoas que tu não sabes, nunca ouviste falar, naturalmente. Mas então, a maior parte dos cânticos eu não conheço. Mas esta do tesouro, vocês vão ter de arranjar maneira de repetir, ok? Eu encontrei o meu tesouro. Venha um de vocês cantar aqui karaoke, mas alguém vai ter de cantar isto outra vez, ok? Alguém vai ter de cantar. O que eu te quero dizer e quero terminar é que a verdadeira fé bíblica não tem medo de assumir as ausências de Deus. O que é que isso quer dizer? A ausência de Deus? Deixa-me explicar. O apóstolo Paulo estava a dizer que há uma diferença quando tu vives neste corpo aqui. E uma das coisas que ele estava a dizer é que ele vivia com saudades de Jesus, porque ele tinha o Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo, amém? Temos mesmo o Espírito Santo, amém? Mas o Espírito Santo é chamado Consolador, porque por muito bom que seja tu teres o Espírito Santo, quando vires Jesus rosto a rosto vai ser muito melhor. O que isto significa é que as igrejas evangélicas não têm nada para mostrar senão a presença da palavra e Jesus Cristo a ser pregado. Portanto, quando tu chegas aqui e precisas de ver uma coisa sagrada, ficas desiludido e dizes: ei, tudo preto, parede preta, um estrado aqui em cima, isto não me faz sentir religioso, isto não me faz sentir espiritual, porque tu queres sinais de poder e de presença física de Jesus. Mas deixa-me dizer, este é um lugar em que nós estamos à espera de Jesus voltar e é por isso que andamos por fé e não por vista, porque esta é uma sala de espera, é uma sala de esperança. É o que o apóstolo Paulo estava a dizer.
E é aqui que eu quero terminar. Não tenhas medo da chuva. Se ela eletrocutar alguém, provavelmente eu vou ser o primeiro, ok? Mas é aqui que eu quero terminar. Não tenhas medo de ter uma vida que não impressiona. Não tenhas medo de não ter sinais palpáveis de que Jesus está contigo. Não tenhas medo de pertencer a uma igreja onde o nosso símbolo é uma cadeira de plástico. Porque isso é apenas sinal que o mais importante quando os crentes se juntam é a certeza que Jesus ainda não está, mas Ele vai voltar. Como é que nós sabemos? O Espírito Santo está connosco e Ele faz-nos viver nessa esperança. Por causa disso, pensa nisto. Nunca te envergonhes de pertencer ao povo evangélico. O povo evangélico está cheio de defeitos. Todos os problemas horrorosos que tu encontras na carta aos Coríntios, tu vais encontrar no meio evangélico. Acontece que nós não precisamos de outra coisa nas nossas igrejas senão a graça de Jesus. Porque a graça basta quando tu tens espinhos e a graça basta quando tu já não tens espinhos. Mas é sempre e somente a graça de que tu precisas. Termino dizendo isto. Eu não sei se tu tens amigos católicos ou de outras religiões ou por simplesmente descrentes, certamente que sim. Mas tu já te apercebeste que a nossa imagem de evangélicos não é muito boa. Quando é que foi a última vez que tu viste um documentário em que evangélicos entrassem e fossem os bons da fita? Quando é que foi a última vez que tu viste um filme em que religiosos entrassem e eles fossem as pessoas boas? Geralmente são as pessoas más. Mas também deixa-me dizer, é fixe viver numa época em que nós somos os maus da fita. Eu até acho alguma graça. Prefiro ser o mau da fita do que o bom da fita, honestamente. Portanto, mas eu quero só dizer-te uma coisa. As pessoas quando pensam em nós, pensam assim, para os evangélicos. São assim, literais, muito literalistas, levam tudo à letra, como se o exercício da nossa leitura fosse uma espécie de burrice. E depois são muito apocalípticos. Eles adoram o apocalipse, estão sempre a falar do apocalipse. São mesmo maluquinhos, estão sempre a ver o fim do mundo em qualquer coisa. Deixa-me dizer-te uma coisa. A próxima vez que disserem que tu és assim meio fanático, maluquinho do apocalipse, não tenhas problemas, assume isso. Porque és mesmo por uma razão. Tu já tens o Espírito Santo, mas tu ainda não tens Jesus rosto a rosto. É por isso que tu queres que o mundo acabe. Porque tu queres Jesus a regressar rosto a rosto. Porque tu sabes que o teu tesouro é só finalizado, cumprido, quando um dia, na glória, tu o vires rosto a rosto, em corpo. Corpo, fisicamente. Não te envergonhes de ter fome. Nós, como evangélicos, não somos o povo da fartura. Nós não somos o povo das grandes igrejas e das catedrais. São muito bonitas, mas nós não somos o povo da fartura. Nós somos o povo da fome de Jesus. Nunca te envergonhes de ter fome de Jesus. O overmission pode ser caracterizado por um bando de gente esfomeada que julga que vai comer, mas a comida nunca chega. Está à espera da comida, mas a comida nunca chega. E é por isso que nós louvamos como louvamos, porque é agora que vamos comer, mas ainda não é. Mas a coisa engraçada é que graças ao Espírito Santo tu não vais desmaiar e morrer. Mas tu vais louvar até morrer, porque aí Jesus vai aparecer. Eu posso orar por vocês? Fiquem de pé. Vamos ficar de pé. Alguém arranja aí uma maneira de cantar a canção do meu tesouro? Bem, e deixa-me só dizer isto antes de orar. A banda é incrível, mas aquela baterista, onde é que ela está? Olha, mudou agora, é o rapaz. Olha, ele também deve ser bom, mas a miúda que estava lá antes é aquela tarola que tu vais ouvir no dia da ressurreição, porque aquela tarola ressuscita toda a gente. Incrível, vamos orar. Obrigado, Jesus, porque no centro deste encontro, gente que gastou até 60 euros e mais com viagens, é mesmo gente desequilibrada, Senhor, para vir para aqui louvar o Teu nome. Tem de ser gente louca mesmo, Senhor.
A loucura do mundo é mais sábia do que a inteligência dos homens. A loucura do Evangelho é mais sábia do que a inteligência dos homens. Obrigado porque Tu já estás connosco através do Espírito. Tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Senhor, mas uma vez mais nós estamos aqui a abrir a nossa fome diante de Ti. Nós, o que temos já é bom, mas não chega. E não temos vergonha de não nos chegar aquilo que nós já temos. É por isso que nós louvamos e cantamos e quem